Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. É considerada uma perturbação do comportamento alimentar que atinge cerca de 1% da população mundial. Uma distorção na forma como o indivíduo se percepciona é uma das principais características desta perturbação que se agrava com o verão. Anorexia nervosa é o tema a que dedicamos o programa de hoje. Vamos perceber, com a ajuda da nossa convidada, mais sobre este comportamento que pode ter consequências muito graves na vida de quem o experiencia. Eu comigo em estúdio já tenho a doutora Elizabeth Albuquerque, médica interna de psiquiatria. Doutora Elizabeth, muito obrigada por estar aqui no Saúde em Dia. Olá, Vanessa. Obrigada eu. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Elizabeth, a anorexia nervosa é uma perturbação do comportamento alimentar, mas é também uma doença mental. A anorexia nervosa é uma doença mental, sem dúvida, incluída no grupo das perturbações do comportamento alimentar. E, se me permite, para contextualizarmos um bocadinho este quadro clínico, portanto, anorexia é um termo que, na linguagem semiológica médica, significa literalmente diminuição ou perda de apetite, não é? Falamos de um sintoma em específico que é comum a muitos quadros, muitas doenças médico-cirúrgicas, não é? E o termo, a expressão anorexia nervosa remete-nos para uma causa nervosa, não é? Uma causa psicológica para a doença. Eu considero que a expressão acaba por ser desadequada, acaba por induzir em erro, porque a verdade é que, sobretudo nas fases iniciais deste quadro, não há uma verdadeira perda de apetite. Exatamente. Não é? O estímulo da fome está presente, o que acontece é que a pessoa, o doente, resiste a ele. E, portanto, há, na verdade, uma relação disfuncional com a comida e com a alimentação. Uhum. Doutora Elizabeth, a anorexia nervosa não se resume a dietas rígidas, digamos assim. Quais as diferenças entre uma dieta e a anorexia nervosa? Como é que os pais podem distinguir se os seus filhos estão apenas a seguir uma dieta ou se estão a começar a desenvolver esta perturbação? Ok. Para responder a essa pergunta, convém referir os critérios diagnósticos, não é? Que assentam em três aspectos, três pontos fundamentais. Primeiro, portanto, há de facto uma restrição autoimposta, não é? No aporte calórico, no aporte energético que é conseguido através da alimentação. Isto vai conduzir a uma perda muito significativa do peso corporal, abaixo de um limiar que é considerado normal, tendo em conta múltiplas variáveis, não é? A idade, o sexo, a trajetória de desenvolvimento, o estado de saúde do indivíduo. Associadamente a este primeiro critério, nós temos nestas doenças, falo no feminino porque de facto é mais prevalente no sexo feminino, mas também afeta homens, temos um medo intenso, mórbido, patológico, não é? De engordarem, de aumentarem. Há uma preocupação exagerada com o peso. Excessiva, pervasiva, não é? Que acaba por dominar toda a esfera. E há uma distorção também na forma como o indivíduo se percepciona, mesmo tendo um peso baixo. Precisamente, portanto, esse é o terceiro critério, o terceiro aspecto do quadro, portanto, a distorção da imagem corporal, a distorção na forma como o indivíduo se percepciona e se autoavalia, que paradoxalmente tende a agravar-se, não é? Com a diminuição do peso. Portanto, quanto menor for o peso corporal, maior será esta distorção cognitiva e entramos aqui num círculo quase vicioso, não é? Em que nada parece ser suficiente, nada digamos parece assim. ser suficiente. Atinge cerca de 1% da população mundial, de acordo com alguns estudos. A prevalência, de facto, de acordo com os estudos, varia entre os 0,5% e os 1%, falando de quadros completamente sindromáticos, não é? Se falarmos em indivíduos que apresentam alguns sintomas, mas que não preenchem os critérios para o diagnóstico formal, digamos assim, as prevalências podem ser superiores na ordem dos 5%. Há pouco referiu que pode surgir em qualquer faixa etária e afetar indivíduos de ambos os sexos, mas é mais prevalente em jovens adolescentes do sexo feminino. Sim, tipicamente nós pensamos na anorexia nervosa como uma doença do adolescente ou da adolescente, não é? e do jovem adulto. Mas de facto o início pode ocorrer entre os 10 e os 30 anos de idade, habitualmente, mais frequentemente na segunda metade da adolescência, isto é, entre os 14 e os 18. Mas cada vez mais temos casos
de início em idades muito precoces, inclusivamente em idades pré-pubertárias, não é? Em crianças? Em crianças, inclusivamente. E também casos de início tardio, após os 40 anos de idade. Não é o típico, mas acontece. Uhum. E podíamos apontar algumas causas para a anorexia nervosa, por exemplo, fatores de ordem social? Com certeza. Falar de causas no que toca a doenças psiquiátricas e doenças mentais é sempre desafiante e complexo, não é? Não há uma causa única que nos permita compreender este processo psicopatológico e de facto aqui intervêm fatores de natureza psicológica, fatores de natureza biológica e seguramente, como referiu, fatores perfil sociais. Psicológico que possamos traçar? Sim, tendencialmente, não é? Nem sempre, claro, mas tendencialmente são pessoas com uma estrutura cognitiva muito característica, não é? Pessoas com perfil obsessivo, muito perfeccionistas, perseverantes e com uma certa inflexibilidade, uma certa rigidez cognitiva, não é? Influenciáveis, talvez? Também. De certa maneira podemos dizer que neste caso são pessoas que vão canalizar estes recursos cognitivos, não é? Para esta preocupação específica com a alimentação. E pode existir também um terreno de vulnerabilidade biologicamente determinado, digamos assim? Seguramente. Nós sabemos, por exemplo, que familiares, uma irmã de uma doente com anorexia tem uma probabilidade, tem um risco acrescido de desenvolver o quadro. Falta saber se o que está em causa são fatores de natureza biológica, não é? Nomeadamente genética, ou se há também aqui um mecanismo de aprendizagem vicariante por imitação, não é? Portanto, eu vejo a minha irmã, vejo a minha mãe, vejo os meus pares e aprendo desde muito cedo que para ser aceita eu preciso de ser magra, eu preciso de corresponder a um ideal de beleza. Uma cópia, digamos assim, dos modelos de referência. Exatamente, precisamente. Doutora Elizabeth, quais são os primeiros sintomas desta doença? O início podemos dizer que é insidioso e muitas vezes os pais, as pessoas que estão mais próximas, acabam por não se aperceber, não é? Quando começam a surgir sinais físicos da doença, por exemplo, a amenorreia, não é? Isto é, quando a ausência de menstruação constitui muitas vezes o primeiro sinal de alerta e é muitas vezes o que motiva a procura de cuidados médicos. Mas os sintomas estão lá? Os sintomas estão lá, com certeza, sim. Podemos dizer, em traços gerais, quais é que eles são, para além desta diminuição da ingestão de alimentos? Geralmente, pronto, não quer dizer que seja sempre assim, mas na história destas doentes nós conseguimos identificar um acontecimento que atuou como um fenómeno sensibilizador, não é? Que despoletou, que precipitou o desenvolvimento do quadro. Pode ser, por exemplo, um simples comentário, um amigo que fez um comentário sobre uma parte do corpo, sobre o peso, pronto, um comentário às vezes inocente e tem início o quadro clínico. Ou seja, clínico. há sempre algo que desencadeia. Sim, às vezes não conseguimos identificar esse acontecimento, mas ele existiu, sim. E atualmente, com a potencialidade das redes sociais, é uma perturbação que tende a agravar-se? Eu diria que não podemos excluir a importância dos fatores de natureza social e cultural, não é? E os meios sociais, as redes sociais, de facto, têm contribuído muito para... Este culto da imagem Este culto também. da imagem, sim, para que se estabelecesse este arquétipo de beleza, não é? Assente na magreza, Por vezes, há também uma prática de exercício físico demasiado intenso. Sim, é muito comum. Portanto, a primeira estratégia adotada para a perda de peso é a restrição alimentar, não é? Mas a par disso, é muito comum a prática de exercício físico intenso. É até curioso porque para um observador externo, não é? Alguém que está de fora, estas jovens parecem muitas vezes hiperativas, não é? Portanto, mas é uma hiperatividade, um aumento da atividade motora que é planeado, que é quase ritualístico, não é? No sentido em que tem um fito, tem um propósito que é a perda de peso, não é?
A indução de vómito também, muitas vezes. Exatamente, portanto, algumas doentes apresentam comportamentos de tipo purgativo. É até habitual fazer-se a distinção entre os dois subtipos, não é? Portanto, a anorexia de tipo puramente restritivo, não é? Em que há somente uma restrição alimentar, eventualmente associada à prática de exercício físico intenso, e há um segundo subtipo, que é o subtipo purgativo, que pode estar associado também a episódios de ingestão alimentar compulsiva. Isto é, a relação destas jovens com a comida é uma relação disfuncional, e como dissemos há pouco... De amor-ódio, digamos assim. De amor-ódio, assim. Exatamente. E há situações de descontrolo, não é? Em que a pessoa não resiste ao impulso da fome, não é? Acaba por comer, sente-se culpada, não é? Autorrecrimina-se e depois, de certa maneira, penaliza-se por isso, não é? E adota comportamentos compensatórios secundários, que podem ser, por exemplo, os comportamentos purgativos, o vómito autoinduzido ou até o uso indevido de certos medicamentos, de certos fármacos, laxantes, diuréticos, portanto, fármacos, substâncias que potenciam a perda de peso. E aqui pode haver uma confusão, entre aspas, com outras perturbações alimentares. Exatamente. Com a compulsão alimentar, por exemplo? Por exemplo, ou com a bulimia nervosa, não é? Até porque, e é um aspecto curioso e característico destas perturbações, frequentemente, portanto, no curso longitudinal da doença, pode acontecer que uma doente transite de uma perturbação para outra. Portanto, uma jovem que tem antecedentes de anorexia nervosa pode num momento presente, não é, desenvolver um quadro de bulimia. Portanto, não são quadros estanques, digamos assim, muitas vezes. E pode desenvolver as duas perturbações ou mais em simultâneo? Digamos que o que pode acontecer, no caso da anorexia, é existirem alguns episódios, não é? Os tais episódios de ingestão alimentar compulsiva, os tais comportamentos purgativos que são mais característicos, se calhar, da bulimia nervosa ou da ingestão alimentar compulsiva como entidades independentes. E existem estes episódios extemporâneos, ocasionais, não é? Mas são entidades distintas. E para além destes sintomas nucleares da doença, surgem também queixas psiquiátricas, digamos assim? Sim, a comorbilidade psiquiátrica nestas doentes, portanto, é muito frequente. Em mais de metade dos casos estão presentes quadros de natureza depressiva. As perturbações mediadas pela ansiedade também são muito frequentes, não é? Perturbação obsessivo-compulsiva. Portanto, nós encontramos alterações também do padrão habitual de sono? Alterações do sono, eventualmente até ideação suicida ocasional, não é? Isolamento social? Isolamento social, irritabilidade fácil. Portanto, há uma constelação de sintomas psiquiátricos que podem estar presentes. Também sentimentos de tristeza, de culpa? Tristeza, desamparo. Desvalorização pessoal? Claro, sim. Já continuamos a conversar. A psicologia é a especialidade fundamental no acompanhamento a doentes com anorexia. Filipa Jardim da Silva explica como se desenrola a psicoterapia e conta até uma história real desta doença que pode tirar vidas cedo demais. Quando falamos de